A demografia é uma ciência que estuda as populações humanas de modo quantitativo e também qualitativo. Para chegar a esse objetivo, ela analisa os registros populacionais, calcula as taxas demográficas, sua estrutura e mudanças. Os resultados, em muitas ocasiões, são expressos em censos demográficos realizados pelo Estado. Hoje, nós vamos compreender o papel da demografia e sua relação com a história. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentam, dão like, as pessoas também que sugerem temas para vídeo, eu agradeço muito a interação de vocês. E hoje a gente vai fazer aqui uma discussão sobre história e demografia. A preocupação com as populações não é algo moderno. Desde os tempos antigos, as comunidades realizam registros da população. Na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia Antiga, na China Imperial, nas civilizações pré-colombianas, os seus respectivos estados já usavam métodos de contagem da população, alistamento militar e cálculo das taxas populacionais. Na Bíblia Sagrada, em diversos capítulos, os israelitas contavam a sua população constantemente. Para um povo nômade e rodeado de inimigos, manter registros populacionais era imprescindível na distribuição de recursos como terra e água, bem como no alistamento militar. Os estados sempre estiveram dedicados aos estudos populacionais para diversos fins. Esses registros e alistamentos eram as formas pré-estatísticas da demografia, protótipos do que viriam a ser os censos demográficos, elaborados e realizados por instituições especializadas. Na antiguidade, as sociedades não contavam com a variedade de recursos técnicos que a modernidade criou. Em um artigo sobre demografia, publicado na década de 1970, o historiador francês André Bourdieu declarou que a baixa quantidade de fontes históricas dos períodos pré-industriais não desmotivou os historiadores. Abro aspas. É antes a escassez do que a abundância que atrai para um determinado período a pesquisa e estimula o seu desenvolvimento. A demografia da época pré-industrial, estatística e pré-estatística beneficiou-se incontestavelmente com o efeito de impulso de uma escola histórica que se renovava e que, partindo do estudo serial dos preços, era levada a deslocar sua problemática da produção para a população e da população para a sociedade. Fecho aspas. A escola histórica que Bourdieu descreve é a própria escola dos Annales, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal. Se vocês tiverem mais interesse em entender sobre a escola dos Annales, nós temos um vídeo aqui muito bom, diga-se de passagem. É o primeiro vídeo do canal, inclusive. Os historiadores analistas, ao se distanciarem da história política, das biografias e da cronologia, dedicaram seus estudos às estruturas socioeconômicas. A história quantitativa e serial teve grande repercussão na década de 1960, mesma época em que estados também se voltavam para a demografia. Até 1950, o mundo contemporâneo havia enfrentado duas guerras mundiais. Na Guerra Fria, o mundo se dividiu em dois blocos econômicos, o bloco capitalista e o bloco socialista. A economia era também uma arma de guerra e os estudos populacionais recebiam grandes financiamentos governamentais. O economista brasileiro Iracy Delnero da Costa descreveu 3 fatores para isso. O primeiro deles foi os avanços técnicos e métodos de medidas, ou seja, produção, análise e divulgação eficaz dos estudos demográficos, contribuíram para chegar a esse estágio a informática em crescente uso desde o pós-guerra. O segundo motivo foi a matematização das ciências sociais, o que motivou estudos quantitativos e seriais em larga escala. O interesse dos países em subdesenvolvimento também estimulou as pesquisas em história demográfica. O terceiro e último fator para a Costa, abro aspas. Por fim, não se pode esquecer a ação governamental, cada vez mais ampla no sentido de planejar o crescimento econômico e orientar a atividade produtiva de forma a evitar as tensões sociais decorrentes do desemprego e das crises de superprodução. A política econômica supõe prévia avaliação do material humano destinado a implementá-la. Política de investimento supõe política de mão de obra. E, esta última, conhecimento da população e política populacional. A política social deve necessariamente adaptar-se à estrutura populacional,
e a evolução prevista dessa estrutura. Fecho aspas. Na segunda metade do século XX, a população passou a sofrer comportamentos diferentes, né, de períodos anteriores. A liberdade sexual com métodos contraceptivos, uma maior taxa de alfabetização, a inserção das mulheres no mercado de trabalho e o envelhecimento da população criaram uma maior necessidade de acompanhar a evolução das taxas populacionais. A macroeconomia dependia cada vez mais para responder, né, os desafios sociais, entender melhor a demografia e a evolução da demografia. Os censos demográficos adquiriram maior relevância no cenário estatal. No Brasil, desde o final do século XIX, realiza-se o Censo Demográfico Nacional. O primeiro foi realizado em 1872 e revelou muitos traços característicos da sociedade brasileira, como a diversidade étnico-racial e a desigualdade social. Até hoje, o Brasil realizou 15 censos demográficos, sendo que o último foi o de 2002. A expectativa era que fosse realizado um censo a cada 10 anos no país, mas, por diversos motivos, isso nem sempre foi possível nas primeiras décadas. O censo demográfico só veio a ter uma regularidade com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, lá por volta da década de 30 e 40. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Isso ajuda muito, faz com que esse canal, né, os conteúdos desse canal possam chegar a mais pessoas. E todos os vídeos aqui eu sempre faço questão de deixar nas referências, as referências que eu estou utilizando na descrição, os autores realmente que estudaram, especialistas na área. Tudo isso é importante, né, para trazer validação a esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Para os historiadores que desejam pesquisar a população, a demografia é mais que uma ciência auxiliar. Ela é todo um campo de pesquisa fecundo e convidativo. Assim como existe uma história econômica, uma história social, história cultural, história política, a história demográfica também se insere na esfera das dimensões históricas da humanidade. O historiador francês Fernand Braudel esclarece, abro aspas, sem dúvidas, a palavra ciência auxiliar é aquela que mais incomoda ou irrita as jovens ciências sociais. Mas em meu espírito, todas as ciências do homem, sem exceção, são auxiliares, alternadamente umas das outras e, para cada uma delas, é lícito domesticar para seu uso as outras ciências sociais. De minha parte, desejo que a demografia considere a história como uma entre algumas outras de suas ciências auxiliares. Fecho aspas. Braudel sempre irônico, né? Como bem argumenta Braudel, estabelecer a demografia como uma ciência auxiliar da história não a descredibiliza perante as demais ciências sociais. A própria história torna-se uma ciência auxiliar da história na demografia histórica. As ciências humanas, trabalhadas em conjunto, respondem de modo mais efetivo aos problemas levantados pelos pesquisadores. A demografia é uma das estruturas mais dinâmicas dentro da trajetória humana, né? Só o estudo de longa duração pode estabelecer as tendências populacionais por meio de suas taxas. A diversidade de relações entre a história e a demografia revela as inúmeras possibilidades interdisciplinares. História da população, demografia histórica e história das populações e a própria história demográfica, né? São apenas alguns desses exemplos. O historiador brasileiro Sérgio Odilon Nadalim, dedicado aos estudos populacionais no Brasil, buscou diferenciar os diversos campos da relação história-demografia. Abro aspas. A demografia, no estrito senso, restringe-se aos seus aspectos e objetivos formais e quantitativos. No outro polo, lato sensu, né, desdobra-se para uma área de estudos interdisciplinares cujo denominador comum é a população. Numa perspectiva da história, a demografia histórica, de um lado, representaria melhor o quadro formal da demografia, enquanto uma história demográfica tenderia a uma abertura à história da população, ou talvez das populações. Fecho aspas. Para mim, a demografia histórica é um estudo populacional retrospectivo. Então, a demografia se ampara na história para fazer um estudo, né, das populações, mas que se serve dos fundamentos teórico-metodológicos da demografia. Então, na demografia histórica, ela usa a história como ciência auxiliar,
Mas o que fundamenta a pesquisa é o conjunto, o arcabouço teórico, os pressupostos metodológicos e teóricos da demografia. Já a história demográfica é quando o historiador define a demografia como dimensão histórica e não como ciência auxiliar, o que ocorre nos estudos populacionais diversos. Então, o que é que isso quer dizer? Que a história demográfica, assim como a história econômica, a história cultural, a história política, estabelece a demografia como uma dimensão e, entendido essa como uma dimensão, fará os seus estudos históricos utilizando a demografia não só como fonte, mas também como objeto de pesquisa. Apesar do avanço no quadro de pesquisas demográficas feitas pelos mais diversos pesquisadores, os historiadores enfrentam algumas dificuldades. Muitos não possuem domínio das técnicas estatísticas da demografia. Por esse motivo, eles se concentram nos períodos mais contemporâneos, onde há fartas fontes históricas e acervos disponíveis para consulta. No artigo publicado por Carlos de Almeida Prado Bacelar, Ana Silva Volpe Scott e Maria Silvia Casagrande Beosso Bassanese, intitulado 40 anos de demografia histórica, os autores fazem um balanço das pesquisas sobre a população brasileira, descrevem tendências e os aspectos da formação na área de pesquisa. Para o trio de autores, uma grande deficiência se apresenta, abro aspas, a deficiência no domínio dos conceitos e das técnicas estatísticas demográficas, a formação quase que exclusiva em história e as reservas iniciais dos historiadores para com os estudos de demografia histórica resultaram em enfoques que privilegiaram a história da população. Como já vimos, mesmo aqueles que se valeram das fontes técnicas e métodos da demografia histórica, embora se interessassem em ampliar o conhecimento demográfico, estavam muito preocupados em responder às questões postas pela história. Daí muitos trabalhos terem feito da demografia histórica um instrumento refinado para subsidiar suas análises da sociedade e economia brasileiras do passado. Fecho aspas. Portanto, o que podemos extrair dessa análise é que a maioria das pesquisas feitas no país sobre a dimensão da demografia foi história demográfica. Muitos dos pesquisadores são formados em história, usam a demografia para responder às perguntas da história. Não são demografias retrospectivas, ou seja, demografia histórica. As variações das taxas demográficas dos estudos produzidos continuam ainda sem respostas. Então, se produz o estudo sobre a história da população em determinado período, mas você não tem um estudo de longa duração e que responda a essa questão da evolução das taxas demográficas. Como podemos perceber, a demografia é uma dimensão histórica de grande relevância para a historiografia. Esse vídeo e as referências aqui utilizadas são apenas um estímulo para despertar o seu interesse. A demografia tem a sua importância na produção de conhecimento e análise da evolução social, e a relação interdisciplinar entre demografia e história pode trazer novas respostas à humanidade acerca de si mesmo. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado, se inscreva, comente, compartilhe. Lembre-se que tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.